Olá, turma. Hoje nós vamos dar sequência na nossa etapa de instalações elétricas. Eu vou exibir nossa tela para vocês. Vocês já têm aí disponível no portal o nosso DWG, tá? Da parte elétrica, para que vocês possam fazer o acompanhamento aí da aula, tá? Eu já disse que a minha licença do AutoCAD expirou. Eu estava usando um software gratuito, o LibreCAD, tá? Vou até colocar lá no nosso portal para quem tiver com a licença também expirada possa acessar os arquivos. Mas deu uma desformatada. Aí eu preferi usar o DWG Fast View, que é mais para visualização mesmo, mas dá para a gente pegar algumas cotas, dá para a gente acompanhar o nosso estudo de caso, tá? Vamos primeiro para o nosso mapa mental da aula, que também é bem curto, é simples, tá? Basicamente, a nossa aula de hoje vai ser bem prática, né? Porque a gente usa, né, os critérios de dimensionamento lá da NBR 5410. Ela foi atualizada, mas o que mais teve de alteração foi com relação aos dispositivos DR, mas a gente não vai entrar nos méritos dessa parte aqui. Tá o nosso croquis do estudo de caso. Para o pré-dimensionamento de cargas e projeto a gente usa, né, nosso método que a gente vai ver, mas é simples, dá para a gente aplicar em projetos pequenos aí e fazer a estimativa de quantitativo, tá? Então vamos lá para o nosso DWG, Fast View. Então, pessoal, aqui nós temos o nosso pré-dimensionamento já feito, tá? Mas a gente vai discutir os passos aqui, que vocês entendam bem. A nossa legenda, tá? Lâmpadas de 100 watts, que é o que a gente considera por norma, tá? O circuito, o número do circuito, a potência aí da nossa lâmpada, tomadas baixas a 30 centímetros acima do piso, tomadas médias, média 1,30 m, tomada alta 2 metros acima do piso. Os interruptores, interruptor simples, interruptor com tecla dupla. Tá? A gente colocou um aqui para acender tanto a sala quanto a garagem, aqui, S2. Quadro de distribuição e no mais é isso, nosso projeto simples aqui. Então, pessoal, qual que é a primeira coisa a ser feita, né? A gente faz a distribuição aí dos pontos de iluminação, né? Lâmpadas de 100 watts. A gente sabe que não chega a isso, né? Mas é um limite que a gente usa para dimensionar, uma em cada cômodo. Aí no quarto 2, no banheiro, na sala, na garagem, no quarto 1 e na cozinha, certo? A gente tem aí 6 luminares, né? Antigamente a gente usava lâmpadas incandescentes, né? Hoje em dia a gente usa fluorescente, mais comum até LED. Né? Cozinha, às vezes, a gente usa aquelas Globo ao plafond. A segunda coisa a ser feita é colocar, distribuir as tomadas, tá? Tem as tomadas de uso geral e as tomadas de uso específico. A gente fazia lá um quadro de cargas, levantamento certinho, né? Os circuitos principais de iluminação de tomadas de força, né? Então, pessoal, primeiro a gente já colocou a parte dos pontos de iluminação, né? Colocar os interruptores também, tá? A maioria é interruptor simples, aqui para acender o do quarto 2, do banheiro, do quarto 1, que é representada com S, a cozinha, tá? Somente a sala e a garagem a gente colocou o S2 para acender esses dois cômodos aí. Então, beleza. Depois a gente faz os das tomadas, né? A gente viu aqui já na legenda como é que a gente representa, né? Se for média, alta ou baixa. As altas a gente tem esse símbolo aqui a mais. A tomada média, metade totalmente pintada, metade vazia. E as baixas são totalmente vazias, né?
quadro de distribuição com essa simbologia aí, um retângulo, um triângulo colorido e a outra parte em branco, né? É claro, né? No caso que vocês conversando com clientes de vocês, vocês vão ter, né, a localização dos móveis, os pontos de utilização certinho, né, previsão de cargas maiores, né, ar-condicionado, né, tomada de uso específico, né. Às vezes, dependendo da exigência do cliente, a gente tem que prever tomadas para eletrodomésticos de maiores consumo, né, entre outras coisas mais. Mas para nossa estimativa aqui, eu coloquei 3 médias aqui no quarto 2, tá? Metade colorido, de acordo com a nossa legenda, tá? E uma alta aqui no chuveiro. E no banheiro também a gente colocou um. 3 também no quarto 2. No quarto 1 eu coloquei 2. E na cozinha, uma aqui também. Essas 3 aqui são aquelas de uso específico. A gente tem que prever de acordo com a norma 3 para maiores consumos. As 3 primeiras são usadas para os de maior consumo. 600 watts cada uma dessas aqui, tá? Na garagem a gente não fez previsão. Na sala a gente colocou uma, duas, 3 também. Tomadas médias, tá? Então é isso. Depois, pessoal, do jeito que vocês já aprenderam aí nas disciplinas, a gente faz a numeração de circuitos, né? Preferência a gente separar a iluminação depois dos de tomada e os específicos em cada circuito, tá? Para não tomar muito tempo, preferi não entrar nesses méritos aqui, mas vocês podem fazer no de vocês, tá? Eu recomendo que vocês imprimam aqui o nosso estudo de caso, tá? Em branco e tentem refazer para ver, né? Fica como atividade aí para vocês, atividade facultativa, né? Obrigado fazer a entrega dessa estimativa nossa aqui, tanto no portal quanto no e-mail, fica de atividade mesmo. E depois de feita a distribuição, né, tanto da iluminação, interruptores e tomadas, as tomadas de uso específico também, a gente vê onde vai colocar o quadro de distribuição, certo? Eu coloquei aqui, geralmente a gente tenta colocar o mais centralizado possível, porque dessa forma a gente consegue economizar, né, na quantidade de cabos, né, eletrodutos, fios que a gente está usando. Então, em termos práticos, eu tenho economia de materiais. Então, preferi colocar aqui no hall, na parede com a do banheiro aqui, tá? E assim eu economizaria também no cabo de 4 milímetros aqui, que vem de chuveiro. Então, dessa parte aqui é isso. Depois a gente faz a distribuição, né? Fase, neutro, terra. Aqui, ó. É a representação da fase, terra, neutro, né? A gente sabe que as tomadas a gente tem os 3 fios. No caso aqui dos interruptores, a gente tem o retorno, né? A gente não tem o terra, no caso, seria 2 fios, mas a gente vai considerar 3 fios aí por questão de ser estimativa, tá? Cada eletroduto desse que está representado aqui era para estar com um formato mais de polyline, eu não consigo dar o regen aqui, que é aquele para voltar a ficar arredondado. Mas a gente pode tirar cotas, tá? E conseguir ver a dimensão de cada eletroduto. E depois a gente multiplicaria por 3 para ver o comprimento, né, do fio de cada bitola que a gente for usar. Então, eu só comecei colocando aqui alguns, tá? Ó, circuito 1, circuito 4, mas vamos fazer aqui separado no bloco de notas e a gente consegue verificar essas coisas melhor. Como é um projeto pequeno, e para não tomar muito tempo da aula, eu preferi só deixar aqui assim representado, tá? Então a gente, né, depois de escolher o lugar aqui do quadro de distribuição, a gente faz toda essa passagem de eletrodutos aqui, que vira uma teia de aranha o nosso projeto, né? Saindo aí das luminárias
indo para os interruptores, para as tomadas, etc, né? E aí, feito isso, né, a gente consegue fazer a estimativa de quantidades. Aí tem aquelas regrinhas também da norma 5410, qual que é a quantidade máxima de fios que passa em cada eletroduto, né? É bom sempre se atentar aos detalhes da norma. Então vamos começar aqui, ó. Essa parte aqui da entrada, a gente tem vindo aqui do nosso padrão, nosso postinho, a gente tem chegando aqui no nosso quadro de distribuição. Essa é a única parte enterrada, as outras são em cima da laje, né? Vamos ver aqui, vamos começar o nossa memória de cálculo. Memória de cálculo. Fazer os circuitos primeiro, depois a gente faz essa parte quantitativa. Circuito 1. Vamos pensar aqui de fazer o circuito 1, o quarto 2, a sala, a garagem e o banheiro. Vamos lá. Quarto 2, sala, garagem e banheiro. Tá? Vamos lá. No caso aqui, nós temos 4 lâmpadas, né? Vou colocar aqui 4 lâmpadas de 100 watts. E eu tenho quantas tomadas? 3 no quarto 2 aqui, 3 na sala, então 6. E mais uma aqui no banheiro, 7 tomadas médias aí. 7 tomadas. 100 watts. Com isso, desse circuito, eu tenho 7 mais 4, 11, 1.100 watts. Vou colocar aqui em cima para facilitar, 1.100 watts, tá? Se vocês lembrarem lá daquelas formas da matéria de eletricidade, a gente tem que a corrente é igual a potência dividido pela tensão, né? Vamos escrever aqui. Vou escrever até por extenso aí. Corrente é igual a potência dividido pela tensão. Nesse caso nosso, vamos considerar aí que no município seja 220 volts aí. Então, vamos dividir 1.100 por 220. Vou ficar com 5 amperes, tá? Ok. Para o caso do circuito 1. Vamos para o nosso próximo circuito. Vamos considerar já o de uso específico aí do banheiro, que é o que ficou faltando. Circuito especial. Especial. Se vocês lembrarem lá da norma, a gente tem as tomadas de uso específico. Que é o caso do chuveiro aí. Chuveiro, vamos considerar um de 5.500 watts. Aí, pessoal, para a gente descobrir a corrente, a gente faz o mesmo procedimento, tá? A gente divide 5.500 por 220. Vou colocar aqui por extenso para vocês, só para vocês não confundirem. Então, é igual a 5.500 dividido por 220, igual a 25 amperes. Tá? O circuito 2 está feito, vamos para o circuito 3. Circuito 3, vamos olhar aqui no desenho. Vamos colocar o quarto 1 e a cozinha, que é o que sobrou, né? E a gente deixa essas 3 tomadas aqui, também de uso especial, né? Para colocar separado. Vamos lá. A gente vai colocar do quarto 1 e da cozinha. São, então, 2 lâmpadas que faltam para a gente fazer a distribuição. 2 lâmpadas. E quantas tomadas? 1, 2 aqui no quarto 1 e essa terceira aqui na cozinha. 3 tomadas de 100 watts. Então, pessoal, com isso a gente ficou com 500 watts, certo? 3 mais 2, 5, vezes 100, 500 watts.
Então, esse circuito aqui eu tenho 500 watts. Para eu descobrir a corrente, basta eu dividir 500 por 220. Eu vou ficar com 2,27 amperes, tá? Vamos para o último circuito nosso, que é dessas 3 tomadas baixas aqui. Circuito 4, também de uso especial. Circuito especial. Na cozinha. Cozinha. Vou colocar aqui em cima, fica melhor. Cozinha. 3 tomadas de 600 watts. Então, eu vou ficar com 3 vezes 6, 1.800. 1.800 watts, certo? Então, para eu descobrir a corrente, basta eu dividir por 220. Vou ficar com 8,18 amperes, certo? Então, a gente fez aí os circuitos da nossa residência, aí, que é uma residência simples, tá? E a gente pode ir para o quantitativo agora, né? Vamos lá. Quantitativo. A gente tem, começando aqui, padrão de entrada. Uma unidade de padrão de entrada. Padrão de entrada, né? Que é aquele que a gente compra, o concessionário vem ligar para nós, certo? Que vai alimentar o nosso quadro de distribuição, um postinho, né? A gente tem um quadro de distribuição. Quando a gente for lançar na planilha, a gente vê. A gente tem 4 circuitos, mas a gente já pode deixar uma sobra, tá? A gente tem que prever, assim, uma reserva. Vamos lá, então. Um quadro de distribuição. Um quadro de distribuição. Uma unidade também. Vamos colocar aí de 8 a 12 disjuntores. Tá? Já prevendo futuras ampliações aí. Vamos para a parte agora de interruptores. Ó, a gente tem 1, 2, 3, 4 interruptores simples e duplo a gente tem só esse aqui da sala para garagem. Então vamos lá. 4 interruptores simples e um interruptor duplo, de tecla dupla, né? Tecla dupla. Disjuntor agora. Disjuntores. Agora a parte de disjuntor, pessoal, a gente tem um por circuito, certo? Agora a gente vem analisando aqui a corrente, ó. Nós temos no primeiro circuito 5 amperes, no terceiro circuito 2,27 amperes e no quarto circuito 8,18 amperes. Então, esses 3 circuitos aqui, o 1, o 3 e o 4, a gente pode usar disjuntor de 10 amperes, certo? Então, a gente ficaria com disjuntores de 10 amperes, 3 unidades, certo? Acho mais fácil colocar aqui na frente. 3 unidades, disjuntores de 10 amperes, certo? Para atender os circuitos 1, 3 e 4. E o disjuntor aqui do banheiro é de 25 amperes e a gente pode colocar uma unidade de disjuntor de 30 amperes, tá? E claro, o disjuntor geral, um disjuntor geral. Gente, aí a gente vê na hora de colocar na planilha 40 ou 50 amperes, né, do nosso quadro de distribuição, certo? Agora a parte de fios e eletrodutos. Fios e eletrodutos.
Bem, pessoal, dessa parte, a gente vem aqui no projeto, nós vamos ter aqui do padrão de entrada até o quadro um eletroduto de 1 polegada, tá? Passando nele fase neutro terra, 3 fios. E vamos colocar aqui primeiro. Eletroduto. Eletroduto 1 polegada. Agora a gente faz uma estimativa aqui. Medida, distância, do padrão de entrada até o quadro de distribuição, a gente tem do quadro até o nosso padrão de entrada. 9,4 metros, tá? E a gente tem que contar a descida da prumada também, ó, 9,41. Então, se a gente somar 9,4 mais 2, a gente fica com 10, 40, 11,40, tá? Desse trecho. A gente pode arredondar aí para 12 metros já. Seria aproximadamente 12 metros do eletroduto de 1 polegada. Aí, pessoal, a gente já consegue ver, né, a parte de cabos de 10 milímetros quadrados. Nesse caso, como tem no eletroduto de 1 polegada, né, do padrão de entrada até o quadro, se eu tenho fase neutro terra, só multiplicar por 3 o que eu fiz aqui do cálculo do eletroduto, tá? Para ver quanto de cabo eu vou precisar. Então, 12 vezes 3, 36 metros. Agora, do eletroduto de 3/4, que é do restante do projeto. Eletroduto de 3/4. Já vamos colocar aqui embaixo fios 2,5 milímetros quadrados. Fio do banheiro 4 milímetros quadrados. Vamos fazer de uma parte aqui, depois vocês conseguem finalizar aí do restante do projeto. Não faz sentido a gente ficar perdendo tempo aqui na aula para fazer inteiro, né? Opa, cliquei sem querer aqui. Tá? Agora basta a gente ficar cotando as medidas das luminárias até as tomadas, até o interruptor, etc. E depois fazer a soma com a descida da prumada aí. Eu prefiro já usar 2 metros como prumada de tudo, porque em geral a gente tem tomada média e alta, né? Se a gente fizesse aqui a subtração do pé direito, a gente considera o pé direito de 3 metros, né? E a gente tem uma perda também que a gente tem que considerar. Eu prefiro já somar 2 metros do que ficar fazendo, no chuveiro é mais perto, então eu já desconto menos. Prefiro somar 2 metros para todos os pontos aí, porque é o nosso caso também é uma estimativa. No software, claro que a gente vai ter uma precisão muito melhor. E como eu já falei, né, no caso aí dos interruptores, a gente só tem, né, o retorno, a gente tem a fase retorno, a gente só teria 2 fios, mas eu vou considerar 3 para cada eletroduto. Mas, claro, se vocês quiserem fazer aí mais próximo da realidade, pode, fica a critério aí, tá bom? Então, vamos aí para a parte dos eletrodutos de 3/4, que é o restante do projeto, e a contabilização dos nossos fios aí de 2,5 e 4 milímetros. Vamos primeiro fazer aqui desse quarto. Aí vocês pegam aí um caderno aí de vocês, ou colocam aqui no bloco de notas. Vamos fazer do quarto aqui separado. Quarto 2. Quarto 2. Measure distance. A gente coloca... É aproximado, tá, pessoal? Ó, 89 centímetros. Vou colocar 0,9. Mais a prumada, tá? Vou considerar 2 metros todas as prumadas aí. Depois a gente não tem que fazer o percentual de perda, tá? Vamos lá agora aqui. Da luminária até essa tomada aqui. Um metro e 10 centímetros.
mais 1,1 mais 2, tá? Que é o da prumada. E agora é só passar a parede aqui, que no caso basta a gente medir essa distância aqui entre as tomadas, 1,15 m. Mais 1,15 m. Agora vamos para outra tomada. O interruptor, aliás. As tomadas já fizemos todas. Da luminária até o interruptor. 1,4. 1,40 m, mais a prumada. Mais 2. Vou colocar separadinho aqui. E mais o que está vindo do quadro, né? Fase, neutro, terra. Vamos lá. R$2,16 m. Vamos pôr 2,20 aí. Mais 2,20. Mais 2 metros. Então, pessoal, agora basta a gente fazer a soma disso aí. Vamos lá. Vocês poderiam fazer no Excel também, do jeito que vocês acharem melhor, pessoal. 2 mais 1,15, mais 1,4, mais 2, mais 2,20, mais 2. Obtive aqui, pessoal, 14,75 m. A gente pode arredondar aí para 15 metros de fio, tá? Fio de 2,5 milímetros quadrados. Tá? Aí a gente coloca aqui do quarto. Então, vamos escrever aqui. Eletroduto seria 15 metros, né? E de fio 2,5. Então, basta a gente multiplicar por 3, né? Se a gente teve 15, 15 vezes 3, 45. 45 metros. Então, pessoal, esse que eu coloquei aqui agora é só do quarto 2, tá? A gente vai fazendo isso para todos os cômodos. Vamos pro banheiro aqui, onde a gente tem essa tomada alta aqui, que vai ser fio de 4 milímetros. Ó, comprimento 1,65 m. Vou colocar aqui, chuveiro. Banheiro, é o circuito separado. Chuveiro. Fiquei com 1,65 m, mais 2 metros da prumada. Então, eu fico com 3,65 m, certo? 3,65 metros. E então, eu vou ficar com 3,65 vezes 3, praticamente 11. Mais os 2 da prumada, 13 metros. Então, do fio de 4 milímetros, né, que eu tenho que considerar fase neutro-terra, eu tenho 13 metros, certo? Certo. É o da parte do chuveiro. O resto vai ser tudo 2,5 milímetros, né? Então, pessoal, a lógica de fazer o quantitativo dessa parte de elétrica é essa. Aí basta vocês irem fazendo as contabilizações aí de vocês. Mas eu cheguei aqui desse projeto que o eletroduto de 3/4, o valor final, tá? Foi de 73 metros. Vocês podem conferir aí, tá? Depois eu vou deixar em negrito essa parte aqui. E tá? De 12 metros, ok, eletroduto de 1 polegada. E o valor final do fio de 2,5 milímetros quadrado é de, no caso, seria mais 163 metros do restante do projeto. Então, o valor final foi 208 metros, tá? Então, ok, acho que era isso que a gente tinha que passar aqui. O cabo de 10 milímetros, ok, a gente já fez, né? Basta multiplicar por 3 o eletroduto. Então, pessoal, a lógica é essa de fazer a leitura aí do nosso projeto.
É claro que a gente tem que ter pelo menos um esboço para poder fazer isso, tá? Basta ver as distâncias, então, ou no escalímetro. Depois a gente multiplica por 3 e soma as prumadas, tá? Recapitulando, então a gente, no caso aqui, do jeito que eu contei, foi como se fosse 3 fios por eletroduto, mas a gente sabe que por interruptor a gente só tem 2. Daria para vocês fazerem mais precisamente considerando isso. A vantagem de fazer assim por 3 é que a gente já somaria a perda embutida aí no cálculo, tá? A gente faz mais rápido aí. Então, acho que é isso, pessoal. A ideia do quantitativo é essa, o valor final. Então, tá aqui, eu vou deixar negritado para facilitar para vocês, tá? Eu vou postar esse bloco de notas, né, junto com o arquivo DWG que você já tem disponível. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar, tá? A gente conversa, a gente discute, mas é o que vocês já viram aí nas disciplinas aí da parte elétrica. Aí sobre o quantitativo de vocês, eu peço que vocês entreguem junto com o mapa mental, que no caso o mapa mental dessa aula é bem tranquilo, né? Que vocês entreguem uma memória de cálculo, seja um arquivo Word ou se vocês preferirem fazer no Excel, que é mais rápido, né? Somando essas prumadas, essas distâncias, distâncias horizontais também, tá? Fica muito mais fácil. Eu acho que eu tenho uma planilha também, mas automatizada disso daqui, eu tento postar para vocês, tá? Até com variação de layout aqui fica até mais rápido. Vou deixar para vocês aí de um bônus, quem quiser fazer mais rápido também essa parte. Então, pessoal, dessa parte da etapa de instalações elétricas é isso. Eu, né, solicito para quem quiser aprimorar e ficar mais craque, vamos dizer assim, fazer essa análise aí dos valores finais dos cabos eletrodutos aí, tá? E bons estudos, bom trabalho aí para vocês, bom projeto.